Olá pessoal, meu nome é Ricardo Lacerda, sou médico de família, atualmente responsável pela diretoria de atenção básica do município de Foz do Iguaçu e sou médico legista do Instituto Médico Legal daqui de Foz e fui convidado pelo Adriano Pavan e pela enfermeira Carolina para conversar com vocês um pouquinho sobre a declaração de óbito, motivado pelo o memorando 141 de 2020 da Secretaria Municipal de Saúde, onde algumas alterações vão acontecer em relação à declaração de óbito. Na verdade, nada muito discrepante do que é o correto, do que tem que acontecer. Na verdade, essas alterações talvez já deveriam estar acontecendo há algum tempo, mas com a motivação da pandemia do Covid-19, precisamos estabelecer fluxos para diminuir para o menor nível possível da movimentação de cadáveres de corpos pelo município. Então, uma das alterações desse decreto é que as UPAs, que historicamente não emitiam declaração de óbito, os óbitos que ocorriam nas UPAs costumavam ir para o SVO, e a partir de agora a declaração de óbito deve ser emitida na própria UPA, a menos que tenha uma indicação clara de que vá para o SVO. E aí algumas pessoas podem não ter prática com o preenchimento desse documento, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, começar explicando o que é a declaração de óbito. A declaração de óbito é o documento básico do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. Ela é composta por 3 vias autocopiativas, então na hora de preencher, essa já é a primeira dica, ou você destaca essas primeiras 3 vias e preenche fora do bloquinho, ou você coloca algum papel embaixo da terceira, porque do contrário você começa a preencher e sai marcando, como elas são autocopiativas, sai marcando as outras que estão abaixo, vocês acabam estragando. Então, lembra quando for preencher de ou colocar um papel, um papel grosso ou qualquer objeto embaixo, para que você, quando escrever na primeira via, ele só vai marcar as duas de baixo, né, que são essas 3 vias, e não vai marcar a próxima branca abaixo dela, né? Então elas são numeradas sequencialmente, fornecida pelo Ministério da Saúde. Esses bloquinhos já foram solicitados para vigilância, já estão nas UPAs, e distribuídas pelas secretarias estaduais municipais de saúde conforme fluxo padronizado para todo o país. Então a importância desse documento esse documento é que termina a vida civil de qualquer pessoa. Então é um documento sério, precisa preencher corretamente, mas não tem dificuldade, não tem implicação legal, ninguém precisa ter medo de preencher esse documento. É um documento simples, você só precisa preencher observando o que deve ser preenchido, não deixar campos em brancos, não deixar de preencher informações importantes, mas também não precisa ter medo de preencher, não tem grandes dificuldades, a gente vai conversar um pouquinho sobre como fazer. Então, para que servem esses dados dos óbitos? Além da sua função legal, que é essa declaração de óbito, que é o documento que vai para o cartório para ser feita a certidão de óbito, assim como na declaração de nascidos vivos, você usa ela para fazer a certidão de nascimento. Então, a declaração de óbito, você usa ela para fazer a certidão de óbito no cartório. Então, além dessa função legal, esses dados são utilizados para conhecer a situação de saúde da população em geral, visando a sua melhoria. Para tanto, devem ser fidedignos e refletir a realidade. As estatísticas de mortalidade são produzidas com base na declaração de óbito emitida pelo médico. Ou seja, essas informações são que subsidiam o sistema de saúde para promover ações de saúde baseado nesses dados epidemiológicos. E aí é importante que esses dados epidemiológicos apareçam. A gente vai conversar um pouquinho na hora de preencher algumas informações que devem constar, para que a gente não perca. Aqui em Foz do Iguaçu a gente faz a investigação de todos os óbitos, e o que a gente chama de R99, que são aqueles indeterminados, o que se espera é que não se passe de 5% dos óbitos que fechem a investigação como indeterminado. Então, quanto mais completa vier essa declaração de óbito do médico, menos investigação é necessária e mais perto a gente chega desse índice de ter 95% dos óbitos esclarecidos suas causas. Então vamos lá, ele é o documento padrão para a coleta das informações sobre mortalidade, subsidiando as estatísticas vitais e epidemiológicas do país, e ela permite a emissão da certidão de óbito, como eu já tinha comentado, a liberação, sepultamento e outras medidas legais. Então é nesse momento que quem preenche encerra a vida civil da pessoa e permite o sepultamento e disponibiliza esse documento para dar seguimento às outras medidas legais que são necessárias. Então, o papel do médico,
A emissão da DO é um ato médico, segundo a legislação do país, ou seja, deve ser preenchida pelo médico. Portanto, ocorrida uma morte, o médico tem a obrigação legal de constatar e atestar o óbito, não usando para isso o formulário oficial da declaração de óbito. Esse é um outro ponto importante, que o médico não pode se negar. Ele precisa preencher, eu vou mostrar depois alguns trechos do Código de Ética Médica, onde diz isso aí também, mas não é só no Código de Ética, na legislação do país também. Ele precisa preencher, a menos que ele tenha alguma motivação para que seja enviado para ser preenchido em outro local. Então, o médico tem a responsabilidade ética e jurídica pelo preenchimento e assinatura da declaração de óbito, assim como pelas informações registradas em todos os campos desse documento. Deve, portanto, revisar o documento antes de assiná-lo. Por que eu coloquei isso aqui? Porque é muito comum que algum outro profissional acabe preenchendo o documento e o médico só assine. A orientação é que não se faça isso, que o preenchimento do documento seja feito pelo médico, mas o que se diz aqui é que deve ser bem, caso isso aconteça, que não é a orientação, mas caso isso aconteça, deve ser bem revisado, deve ser lido com cuidado, porque é o médico que é responsável com a informação que constam ali. Então, quem deve emitir? A principal pessoa para preencher esse documento é o médico que vinha prestando a assistência do paciente, sempre que possível, é o que a gente chama de médico assistente, né? Quando for possível, sempre é melhor que seja ele que preencha. Na prática, isso realmente, principalmente no Brasil, é difícil que aconteça. A maioria das vezes é o médico assistente que faz o preenchimento, né? Que é o segundo médico aqui. O médico assistente, na falta do médico assistente, é o substituto que faz. Então, o médico assistente, só corrigindo porque ficou um pouco confuso, o médico assistente, que é o médico do paciente, o médico que acompanha, essa é a melhor pessoa para saber o que aconteceu e para preencher essa declaração de óbito, mesmo que ele não estivesse presente no momento da morte. Já o médico substituto é aquele que está no plantão, é quem está na UPA e a morte acontece lá. Ele não é o médico assistente do paciente, mas é o médico que está lá, que tem como ver o prontuário, tem como ouvir a família, sabe, tem como fazer um histórico, sabe o que aquele paciente usava, que patologias ele tinha. Então essa é a segunda pessoa mais indicada para preencher esse documento. O médico designado pela instituição que prestava assistência para óbitos de pacientes sob regime ambulatorial, ou seja, em Foz aqui não acontece. No nosso caso, eu botei uma tabelinha com resumo como acontece aqui em Foz. O médico do programa de saúde da família, programa de internação domiciliar e outros assemelhamentos para óbitos de paciente em tratamento sob regime domiciliar, que aqui em Foz também não acontece. Esses óbitos domiciliares, eles são preenchidos, são encaminhados por SVO. Só que qualquer médico pode encaminhar. Está aqui que o SVO pode ser acionado para a emissão da declaração de óbito em qualquer das situações acima, caso o médico não consiga correlacionar o óbito com o quadro clínico concernente ao acompanhamento registrado nos prontuários ou fichas médicas. Ou seja, se não está claro o que ocasionou aquela morte, isso também diz no Memorando Circular 141, ele pode ser encaminhado para o SVO, mas, nesse caso, precisa ser encaminhado indicando quais são as suspeitas, o porquê está sendo encaminhado, uma breve história, para subsidiar o médico do SVO também. O que costumava acontecer era chegava o corpo e o médico do SVO não sabia nada sobre aquilo, o encaminhamento era extremamente pobre, não tinha muita informação, e aí conversava com a família, mas assim, o SVO não tem acesso ao prontuário, a resultado de exames, essas coisas dificultam muito. O SVO só tem, na verdade, uma ferramenta para esclarecimento desses óbitos, que é a necropsia, né? Então, embora seja o padrão ouro para investigação de óbito, ela sozinha nem sempre consegue esclarecer tudo. Então, quando você tem um conjunto de informações, como prontuário, como resultado de exame, como histórico patológico dos pacientes, facilita muito no contexto da investigação. Então, isso são locais com assistência médica. Em locais onde não existe nas mortes que não existe assistência médica, o médico do SVO, nas localidades que tem esse serviço, aqui nós temos, e o médico do serviço público de saúde mais próximo do local onde ocorreu o evento e, na sua ausência, por qualquer médico, nas localidades onde não tem SVO. Então, aqui um resuminho, como a gente faz aqui. Óbito no hospital, o médico assistente,
ou, na sua ausência, o substituto, que é o plantonista do dia, que estava ali no momento. Óbitos em domicílios, médico particular, médico da UBS ou qualquer médico da localidade. Aqui em Foz, como a gente tem o SVO aqui, e como diz também no Memorando 141 de 2020, quando acontece no domicílio, ele vai para o SVO. Esse fluxo está bem estabelecido. Instituições de longa permanência é o médico responsável pela instituição. Aqui em Foz, imagino que vá para o SVO também. Eu não sei de instituições de longa permanência aqui, mas não sei de nenhum histórico, mas imagino que se acontecer, o caminho vai ser igual aos óbitos em domicílio e vai para o SVO também. Em via pública ou na ambulância, seria o médico do SAMU. Novamente, aqui em Foz, por ter SVO, a gente tem essa estrutura, ele acaba indo para o SVO, esse fluxo não precisa mudar, mas a localidades sem médico são assinadas por 2 testemunhas, né? E a lei diz que preferencialmente alguém com curso superior da saúde. Aqui em Foz a gente sabe que por ter o SVO a gente pode manter alguns fluxos, como óbito em domicílio, óbito em via pública sem suspeita de violência, isso vai continuar indo para o SVO, mas os óbitos nas UPAs, que é uma instituição que tem médico, nos casos onde a causa de óbito está esclarecida, ela não precisaria ir para o SVO, então esse documento pode ser preenchido na própria UPA. Então, a primeira dúvida que surge é sobre as vias, né? Eu estava comentando antes, tem uma via branca, uma amarela e uma rosa, são autocopiativas, ou seja, não precisa pôr carbono embaixo. Você escreve, ela automaticamente escreve, se escreve na branca, que é a primeira, ela automaticamente escreve na amarela e escreve na rosa. E o cuidado que a gente tem que tomar, aquele que eu falei no início, é para que ela não continue escrevendo nas próximas abaixo. Então, você ou destaca a branca, a amarela e a rosa, destaca essas 3, preenche, ou coloca algum aparato embaixo para que ela não saia escrevendo no bloquinho inteiro, né? Então, essa branca ela fica com a Secretaria Municipal de Saúde, a amarela é entregue para a família, para que ela vá para o cartório emitir a certidão de óbito, e a rosa fica anexo ao prontuário. Nos casos aqui de Foz, o prontuário é eletrônico, ela fica na instituição, elas ficam guardadas todos os óbitos que forem ocorrendo nas UPAs, guardam a cópia, essa cópia é da instituição, fica lá. E aí, é importante sobre essa declaração também, que ela é numerada, então ela não pode ser destruída. Por exemplo, se rasurar, precisar não utilizar alguma, por qualquer motivo, ela precisa ser inutilizada, risca ela, escreve cancelada, mas devolve ela para a vigilância, que a vigilância tem que dar baixa nessa numeração. Não é simplesmente destacar, rasgar, jogar no lixo e usar a próxima de baixo, isso não pode ser feito. Então, muito importante, se precisar, algumas pequenas alterações, rasuras, algum erro mais simples, você pode escrever ao lado qual foi o campo que errou e qual é a informação correta, isso não tem problema nenhum, para que não inutilize uma declaração. Mas se for algo que não dê para corrigir dessa forma, você pode inutilizar a declaração inteira. Porém, essa declaração tem que ser devolvida para a vigilância para que dê baixo na numeração. Não pode ser simplesmente rasgada, amassada e jogada no lixo. Bom, esse é o Código de Ética Médica que eu estava falando, é vedado ao médico. Esses artigos aqui, eu peço desculpa que agora que eu estou gravando, que eu estou lembrando. Esse código teve alteração recente. Eu lembro bem que não existe alteração no texto. O que pode estar errado aqui é o número do artigo, tá? Esses artigos, a numeração do artigo pode estar diferente com a alteração do código, mas o texto, nesse sentido, não mudou em nada. Então, é exatamente isso que eu vou falar aqui. Então, é vedado ao médico delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivas da profissão médica. É aquilo que eu estava comentando. O preenchimento da declaração de óbito é um ato médico, deve ser feito pelo médico. É vedado ao médico delegar a outras pessoas atos exclusivos da profissão. A gente sabe que acontece, a gente vê em outros locais que a declaração vem preenchida só para o médico assinar. Isso não pode, mas se acontecer, que revise bem o que você está assinando, as informações que constam ali, porque essas informações são responsabilidade do médico. Artigo 11º. Receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível, sem a devida identificação do seu número de registro no Conselho Regional de Medicina e da sua jurisdição, bem como assinar em branco folhas de receituários, atestados, laudos ou qualquer outro documento médico. É outra coisa que também ninguém me contou, eu já vi,
médico que deixa o bloquinho inteiro assinado para que quem esteja no dia só faça o preenchimento. Isso acontece muito em lugar, aqui no Infos não acontece, mas já vi muito isso acontecer em lugares onde tem plantões ilegais mesmo, onde tem estudante de medicina fazendo plantão, o médico responsável deixa isso tudo assinado. Parece absurdo e é absolutamente absurdo, mas eu já vi acontecer, então nem pensar, né? Então receitar, atestar medicina de forma secreta ou ilegível. Esse é outro ponto importante. A gente pede que preencha a declaração de óbito preferencialmente com letra de forma, porque muitas vezes é difícil fazer. Na investigação a gente não entende nem o que está escrito ali nas causas da morte, então a gente tem que tentar procurar um médico para traduzir o que está escrito ali. Então é importante que isso esteja bem legível que para que a gente entenda o que está escrito. Acontece muito também nessas investigações a gente não entender bem e outra, às vezes colocam siglas. Por exemplo, algumas siglas são fáceis. Se você colocar ali nas causas DPLC, por exemplo, é mais fácil você saber o que ele está querendo dizer. Mas algumas siglas ali que às vezes você não sabe, que tem diferenças regionais, por exemplo. Se a pessoa que está investigando é de outra região, que usa termos diferentes ou siglas diferentes, então não usar sigla também. Que a letra esteja legível, que escreva o que você, nas causas da morte, por extenso, que você quer escrever sem o uso de sigla. É vedado ao médico expedir documento médico sem ter praticado o ato profissional que o justifique, que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade. Isso é claro, né? Você também, para emitir a declaração de óbito, você tem que estar vendo o cadáver, né? O corpo. Você não pode expedir documentos sem ter praticado o ato profissional que o justifique. É vedado ao médico também deixar de atestar óbito de paciente ao qual vinha prestando assistência, exceto quando houver indício de morte violenta, que aí nesse caso vai para o IML. Então, essa é outra informação importante. O médico não pode se negar a preencher a declaração de óbito, é obrigação. E deixar de atestar os atos executados no exercício profissional, quando solicitado pelo paciente ou pelo seu representante legal. Nesse caso aqui é a mesma coisa que eu coloquei para exemplificar. Acontece muito essa dúvida na questão do atestado. Quando o paciente pede o atestado, o médico dá ou não o atestado. Isso é uma discussão que às vezes muito médico não sabe. O atestado ele é obrigado a fornecer. Ele não dá o atestado se ele quiser. Se o paciente pedir, ele precisa dar o atestado. O problema é que ele não é obrigado a dar afastamento. Se ele não julgar que a pessoa precisa ficar afastada do trabalho, ele precisa dar o atestado do que a pessoa tem e se o paciente permite dizer a patologia de que ele esteve em consulta, um atestado médico, sua condição, mas ele não é obrigado a dar afastamento se ele não julgar que a pessoa precisa de afastamento. Então, sim, atestado é uma coisa, afastamento é outra. Então, nessa questão causa muita dúvida também em declaração de óbito. Declaração de óbito não é favor, não pode ser cobrado por isso, é uma obrigação, é parte do ato médico daquele atendimento e o médico não pode se negar a fazer. Ele pode encaminhar para o SVO com uma justificativa plausível ou ele pode encaminhar para o ML se tiver indícios de morte violenta. Agora, simplesmente se negar a preencher o atestado, o médico não pode fazer isso. Então, o que o médico não pode fazer, resumindo também, né, esse é como aparece nas orientações do Estado do Paraná, ele não pode assinar DO em branco, ele não pode preencher a DO sem pessoalmente examinar o corpo e constatar a morte, ele não pode utilizar termos vagos para o registro da causa da morte, é aquilo que eu estava dizendo, aquelas siglas, aquelas que às vezes nem todo mundo vai entender o que está escrito, né? E ele também não pode usar termos como parada cardíaca, parada cardiorrespiratória, falência múltipla de órgãos, informação que não tem importância epidemiológica nenhuma, então esses termos não precisam estar lá. E ele não pode cobrar pela emissão da DO. Aqui não está dando para ver bem, eu vou depois pegar umas telas onde tem as partes que importam, só que vocês veem aqui os locais que tem para preenchimento, que é o nome do paciente, data de nascimento, data do óbito, essa parte das causas, tudo isso aqui é um reflexo do que aparece no sistema de informação de mortalidade. Então, todos esses dados aqui são importantes. Todos os dados que tenham, que se consigam avaliar, precisam ser preenchidos. Endereço, todos os dados, o nome da mãe, se está nos documentos, tudo isso aí
Exatamente o que aparece no formulário que o médico preenche é exatamente o que tem na tela do computador do sistema de informação de mortalidade. Então, todos os dados são importantes, todos precisam ser preenchidos. E aí, essa é a parte aqui que é onde gera a maioria das dúvidas, né? Essa é a parte 5 da declaração de óbito. Na parte 5, tem um início aqui em cima também, que tem duas informações importantes que não podem deixar de ser marcadas. Se o óbito ocorreu em mulher e idade fértil, se não ocorreu, não precisa marcar, mas se ocorreu em idade fértil, tem alguns campos ali que precisam ser respondidos, ou seja, se ela estava na gravidez, no abortamento, no parto, se é mulher em idade fértil, precisa ser preenchido esse campo que vem logo no início do campo 5. E tem duas informações também que muitas vezes os médicos deixam em branco, não pode, essa é informação importante para a vigilância, que é se ele recebeu assistência médica durante a doença que ocasionou o óbito. Esse é um outro campo que gera bastante dúvida também, que a pessoa às vezes confunde se ele teve assistência médica na hora da morte, não é essa a pergunta. Por exemplo, se um paciente que tinha neoplasia de esôfago, é possível que ele tenha ido a óbito sem ter recebido assistência médica, mas é muito improvável, principalmente aqui em Foz do Iguaçu. Provavelmente ele teve assistência médica, nem que fossem cuidados paliativos, mas teve. E aí, se ele morreu em casa, e a pessoa que preenche, aí nessa pergunta, se ele recebeu assistência médica, a pessoa marca que não, porque morreu em casa sozinho. Mas a pergunta não é essa, se ele recebeu assistência médica na hora da morte. Não é essa a pergunta, é se ele recebeu assistência médica durante a doença que ocasionou. Então, muito pouco provável que ele teve uma neoplasia de esôfago, de pulmão, qualquer outra coisa, e morreu sem assistência médica. Esse é um dado importante, fala muito sobre o sistema de saúde. Aqui em Foz do Iguaçu a gente tem tentado melhorar bastante isso, porque estava discrepante. A gente tem uma assistência relativamente boa. A gente tem 30 unidades de saúde, a gente tem 2 UPAs nível 3, a gente tem um hospital municipal grande, temos hospitais privados. Então, a quantidade de pessoas que estavam indo com a informação epidemiológica que estava morrendo sem assistência médica estava discrepante. Então, a gente percebeu que esse era um erro de entendimento nessa parte da declaração de óbito, nessa pergunta. Então, quando tem lá assistência médica, se ele recebeu para a doença que causou o óbito, não na hora da morte, tá? Então, aqui tem a parte que você precisa de fato preencher. Aqui você tem a causa terminal e a cascata de eventos até a última que você escrever. Você não precisa preencher todas, é a informação que tem. A última que você preencher é a causa básica, tá? Depois eu vou mostrar lá a telinha do sistema seletor da causa básica. Ele pode fazer alterações nisso aí, mas você tem que colocar exatamente no pensamento médico. Por exemplo, ele tinha neoplasia de pulmão porque ele fumou por 30 anos. Você pode colocar, é importante que coloque aqui nesse campo o tempo, tá? Se você sabe há quanto tempo ele tinha neoplasia, 3 anos, põe aqui 3 anos. E há quanto tempo ele fumava, 50 anos, você coloca aqui. O seletor da causa básica, ele pode alterar. Nesse caso, ele vai colocar que o óbito foi por neoplasia. Não foi pelo tabagismo, que foi a última causa aqui, mas o médico, na hora de preencher, não precisa se preocupar com isso. Ele vai preencher a cascata de eventos pensando clinicamente, como médico. Uma outra coisa que a gente pede aqui em Foz do Iguaçu é que não preencha aqui o CID, tá? Não preencha, porque, por exemplo, o tabagismo tem 2 CIDs diferentes. Um não é para usar na declaração de óbito, que é uma parte da psiquiatria, que é o vício no tabagismo, e outra você pode colocar. Então, como existe um curso que acontece anualmente no estado, que é o curso de codificador desses CIDs. Como aqui em Foz tem pessoas que fez esse curso, essa investigação da mortalidade é feita na vigilância, a gente pede que os médicos não preencham, só preencha aqui as causas, tá? E o tempo, que é uma informação importante. Tempo aproximado entre o início da doença e a morte. O CID, por favor, não preencher, que isso é feito por quem fez esses cursos de codificação. Então aqui, você vai colocar, por exemplo, aí evita aqueles termos, parada cardiorrespiratória, essas coisas que não tem informação, não tem importância epidemiológica, e você pode colocar insuficiência respiratória devido a DPOC, devido ao tabagismo. Então essa é a cascata. E aqui embaixo, na parte 2, você coloca os outros estados patológicos que contribuíram para a morte, mesmo que eles não estejam
na cascata de eventos, ele teve uma importância. Por exemplo, digamos, infarto agudo do miocárdio e hipertensão arterial. Se você julga que, por exemplo, se ele tinha um câncer de próstata, e você julga que isso teve uma importância, porque pode ter deixado ele com alguma motivação que pode ter contribuído, você coloca aqui embaixo, mesmo que não faça faça parte da cascata de eventos. Então, digamos que ele recém descobriu um câncer de próstata que não tem ligação nenhuma com o infarto que ele teve. Não tem importância nessa cascata, mas pode ter sido um fator que contribuiu, se você julgar, e é por isso que é um documento médico, que a pessoa que está preenchendo, é que ela vai julgar se tem importância ou não, ela coloca aqui nessa parte 2. Aqui não é para colocar tudo que o paciente tinha. Se ele tinha asma, se ele tinha diabetes. Aqui na declaração de óbito só aparece o que teve, ou que fez parte da cascata, ou que contribuiu aqui. Se ele tinha rinite alérgica, qualquer outra informação que não tem relação com o óbito, não precisa estar aqui. Então, uma outra coisa que a gente percebe aqui nesse campo 2, que algumas pessoas preenchem tudo que descobriu sobre o paciente, todas as doenças que ele tinha, mas que aqui não é o caso. Aqui você vai colocar causa terminal, com causa básica. Pode inclusive ter só uma linha dessa aqui preenchida. Se você não... usando o mesmo exemplo, neoplasia de esôfago. A causa foi essa. Você não sabe a causa terminal, foi em casa. Você não sabe se teve uma insuficiência respiratória, se foi alguma coisa metabólica, o que aconteceu no momento. A única coisa que sabe do paciente é que ele tinha neoplasia e que foi essa a causa da morte. Pode ser só essa linha, essa é a única informação importante. Pode não ter mais nada em todas as outras, pode não ter mais nada aqui embaixo. O que vai é a causa que se sabe. Essa é uma outra dúvida que muita gente tem, é que acha que você precisa saber a causa terminal. Não necessariamente. Você pode não saber qual foi a causa terminal, você só sabe a causa básica. Por exemplo, diabetes mellitus fecha o sistema de informação de mortalidade. Você sabe que alguém tem diabetes há 40 anos, usuário de insulina, e tem problemas de descompensação toda hora e vem a óbito. Vem a óbito em casa e não se sabe, por exemplo, se foi uma hipoglicemia, se foi uma hiperglicemia que causou. Você não sabe exatamente o que foi que aconteceu, mas você sabe que foi decorrente de alguma das complicações do diabetes. Preencher apenas diabetes mellitus, se for colocar de tipo 1, tipo 2, se você sabe, ou em uso de insulina, você pode colocar a informação aqui, há quanto tempo essa pessoa, e isso fecha o sistema de informação de mortalidade. Se não existe nenhuma suspeita de violência, isso... Agora, algumas coisas não fecham, por exemplo, hipertensão. Saber só que a pessoa teve hipertensão, mesmo que você julgue que aquele óbito tenha consequência, foi de alguma consequência da hipertensão, a hipertensão por si só, ela não fecha o sistema de informação de mortalidade. Precisa ter uma causa terminal. Então, algumas coisas, como funciona o seletor de causa básica, a gente não sabe. Tem alguns detalhes que, por exemplo, se você botar infarto agudo do miocárdio devido ao tabagismo, ele vai fechar como infarto agudo do miocárdio. Não vai ser a última causa básica, é o tabagismo. Então tem algumas coisas que tem uma lógica, dá para entender, e tem outras coisas que eles alteram e a gente não entende bem a lógica. E não precisa, né? A gente só precisa pensar como clinicamente mesmo, que foi a cascata de eventos. Se você não tem toda a cascata, óbvio que quanto mais informação melhor, mas se você não tem toda a cascata, o importante é a causa base. Se você sabe, só ela já fecha o sistema de informação de mortalidade. Então vamos lá, essa é uma tela do sistema, é exatamente as mesmas informações que tem lá, agora aqui tem umas a mais, por exemplo, se o óbito foi investigado. Aqui foi uma investigação que eu tirei uma cópia da tela, sim, a data da investigação, múltiplas fontes. Nesse óbito aqui a gente investigou dados de prontuário, a gente investigou resultado de exames no LACEN, dados de prontuário até do antigo Saúde Foz, foi onde a gente encontrou as informações que a pessoa tinha diabetes, que usava insulina, um monte de coisa que podia já ter vindo na declaração de óbito e evitaria essa investigação toda. Mas os outros campos, a maioria das coisas, tudo que tem lá na declaração de óbito, tem aqui também. Aqui tem algumas coisas a mais, por exemplo, o nome do falecido e tal. Aqui é aquele seletor de causa básica que eu falei. A gente pede para não botar o CID, porque os codificadores do município fazem isso, mas, por exemplo, alguém que
que colocou, veja essa cascata de eventos aqui. A pessoa teve uma sepse e ela tinha uma apendicite com peritoniite generalizada. A causa básica foi a apendicite. Aqui eu coloquei essa tela para mostrar a importância que você não precisa ter a causa terminal, se tiver, melhor ainda, mas ela não é a mais importante. O seletor de causa básica, marcou a causa básica da morte como tendo sido a apendicite. Então, poderia ter sido outra coisa, poderia ter sido qualquer outra coisa, mas a causa básica que iniciou toda a cascata de eventos foi a apendicite. Aqui são documentos orientadores. Aqui, esse documento do Ministério, nesse link vocês podem encontrar. Esse documento tem todos os detalhes, com pormenores, quem se interessar pelo tema, tudo o que precisa saber sobre o preenchimento da declaração de óbito está aí. Recomendo a leitura, principalmente para quem nunca fez e agora vai começar a fazer. É uma leitura interessante, tira muitas dúvidas, melhor lugar para começar. Esse aqui é muito legal também, é um aplicativo, ele está disponível nas principais plataformas de celulares. Você baixa na loja de aplicativo, que chama Atestado, e aí com o DO, né, que é Declaração de Óbito. Então aqui na campanha de divulgação eles colocam: doutor, você sabia que a embolia pulmonar não pode ser causa básica do óbito na declaração de óbito? É aquilo que a gente estava conversando, ela é a causa terminal. É ótimo que se tenha toda a cascata, mas não é o mais importante. Epidemiologicamente é mais importante saber o porquê que ele teve essa embolia, qual foi a causa básica. É isso que ajuda as informações da mortalidade. Então esse aplicativo ele tem orientações, tem exemplos que estão muitas vezes... A maioria das dúvidas estão no exemplo desse aplicativo. Tem um quiz para quem se interessar, tem perguntas e respostas, e está à mão o tempo inteiro, né? Está no aplicativo do celular, quem tiver o aplicativo pode consultar as dúvidas que vão aparecendo. Especificamente falando na questão do Covid, aqui são as orientações do Estado para como deve ser preenchido, tá? Casos que têm confirmado antes do óbito e que teve síndrome respiratória aguda grave, você vai preencher no campo A, naquele primeiro, na causa terminal, síndrome respiratória aguda grave. E na linha B, Covid-19 confirmado por exame. Nem precisaria desse confirmado por exame, mas como tem causado bastante confusão, as pessoas estão colocando ali o Covid como suspeita e não pode ser assim. Então foi solicitado que coloque essa informação. Ou seja, causa terminal, síndrome respiratória aguda grave, não colocar sigla, como a gente tinha conversado, né? E na linha B, Covid-19 confirmado por exame. Coloca assim a cascata de evento. E na parte 2, todas as comorbidades ou fatores que contribuíram, ou seja, se ele era obeso, se ele era diabético, se ele era cardiopata, qualquer informação que contribuiu para o óbito, mas não entra na cascata, você pode pôr na parte 2. Informações que não têm contribuição nenhuma com o óbito, por exemplo, não precisa entrar aqui. Não precisa colocar aqui todas as condições que o paciente tinha, só as que tiveram contribuição. Nos casos confirmados, mas não teve síndrome respiratória aguda grave, você vai colocar na linha A o que o paciente apresentou, ou seja, sepse, insuficiência cardíaca descompensada, uma pneumonia, seja lá qual foi a causa terminal, e na linha B a mesma coisa. Covid-19 confirmada por exames. Dificilmente o paciente hospitalizado você não vai ter a causa básica, né? Mas se não tiver, não tem problema nenhum que conste na linha A só isso aqui. Covid-19 confirmada por exames. É bem raro que aconteça, mas se acontecer não tem problema nenhum. Assim vai ser preenchida. Na parte 2, novamente, todas as comorbidades que contribuíram para o óbito. Se ele é um caso suspeito, ele teve SRAG, mas não tem confirmação laboratorial, você vai preencher síndrome respiratória aguda grave, isso aí você já sabe que ele teve, e na linha B, suspeito de Covid-19, aguardando exames. Então você só coloca assim, porque isso vai facilitar quem vai fazer a investigação do óbito, que a investigação vai ser tão simplesmente esperar o resultado sair, para fechar o sistema de informação de mortalidade. Na parte 2, como sempre, as comorbidades ou fatores que contribuíram para o óbito, não é tudo que o paciente tinha. Se ele é um caso suspeito e não teve SRAG, você preenche na linha A causa imediata, ou seja, sepse, novamente a pneumonia, a causa terminal dele, e na linha B, suspeito de Covid-19, aguardando exames. Na parte 2, comorbidades ou fatores contribuintes. Então é isso, bem resumidamente é isso. Deixo o meu telefone aqui para quem quiser tirar dúvidas em horário comercial de preferência.
mas se tiver um preenchimento na hora de estar preenchendo a declaração, tiver alguma dúvida, quiser ligar, pode ligar, mesmo que seja fora do horário, que o máximo pode acontecer eu não atender, né? Mas assim, horário comercial não tem dificuldade, pode ligar que a gente responde e a gente vai se falando. Eu trabalhava no SVO, alguns de vocês me conhecem, quem não conhecer pode ligar, se não pode pedir orientação do Adriano, e a gente vai conversando, qualquer dúvida que aparecer a gente vai falando. Esse formato que a gente decidiu fazer para evitar aglomeração, né, a gente tem feito quase tudo por vídeo, ele não nos permite essa questão de tirar dúvidas, mas tem a vantagem de vocês poderem assistir quantas vezes acharem necessário e no horário que for mais conveniente, não precisa reunir todo mundo. Mas a gente perde nessa questão de não poder ter uma conversa. Sempre que eu vou fazer uma conversa sobre declaração de óbito, sempre tem algumas dúvidas que são importantes, que aparecem. Aqui a gente não vai ter oportunidade de esclarecer, de conversar. Mas vocês podem me ligar, perguntar se tiver dúvida sobre o que a gente conversou aqui agora, ou na hora de preencher, se surgir alguma dúvida no momento, pode me ligar que a gente ajuda.